Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quem vos fala é Diácono Adilson, da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Piabetá. Eu vou falar para vocês hoje sobre uma festa belíssima que nós celebramos no encerramento do tempo da Páscoa, que é a solenidade de Pentecostes. O que eu vou passar para vocês foi o que eu tive a oportunidade e a honra de falar na homilia da Santa Missa de Pentecostes, no qual o meu pároco, Padre Paulo, solicitou, e eu fiz com muita alegria, com muito amor, porque eu sei o quanto é importante explicar para o povo, dar uma catequese para o povo sobre essas festas que nós celebramos durante o tempo litúrgico, e Pentecostes é uma dessas festas maravilhosas. Meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho certeza que todos nós, quando nos reunimos na Santa Missa, nos reunimos com muita alegria para celebrar a Eucaristia. E de modo muito especial, celebrarmos no dia de Pentecostes a vinda, a descida do Espírito Santo, como o Senhor nos prometeu na sua ascensão. Há 50 dias, nós celebrávamos o grande momento divisor da história da humanidade, que foi a ressurreição de Cristo, onde nós celebramos no domingo de Páscoa. Porque se ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Na semana passada, na semana anterior a esta data maravilhosa, nós vivemos a alegria da ascensão de Jesus, né? E ele prometeu para nós que jamais nos deixaria sozinho, que não nos deixaria sozinho, que com a sua partida ele nos enviaria um outro defensor, nos enviaria um paráclito, aquele que iria intermediar, iria nos ajudar, iria nos auxiliar. E realmente, meus irmãos, este dia aconteceu exatamente como foi narrado nas Escrituras e que todos nós conhecemos, ou pelo menos eu creio que deveríamos conhecer muito bem. Mas para que a gente tenha toda uma contextualização, nós precisamos voltar um pouco na história, porque vai que alguns de vocês que estão me ouvindo ainda não entendem bem o que é a festa de Pentecostes, ou esqueceu como tudo aconteceu, né? Então a gente vai voltar um pouquinho na história para relembrar, rememorizar esses fatos tão maravilhosos. Meus irmãos, Pentecostes era uma festa judaica, onde o povo, o que o povo fazia durante essa festa? Ele colocava diante do altar frutos que produziam em agradecimento a Deus pela colheita realizada. Então eles faziam a colheita, reuniam lá um pouco daquilo que eles colhiam, uma oferta boa, claro, e em agradecimento por tudo aquilo que eles tinham realizado, eles ofereciam. Era essa festa de Pentecostes para eles, né? Só que no tempo de Moisés, essa festa passou a ter um significado diferente, ela mudou. E tudo isso aconteceu lá 3.000 anos atrás, aproximadamente, muito tempo antes. O que aconteceu? Depois de Moisés libertar o povo do Egito, o povo da escravidão, que o povo estava lá, a gente conhece a história, Deus pediu que Moisés fosse lá e libertasse o povo da escravidão, mas depois Deus pediu que Moisés, ao trazer o povo do Egito, o levassem até a montanha sagrada, o Monte Sinai. E enquanto Moisés estava lá no Monte Sinai, enquanto Moisés estava lá na presença de Deus, o povo ficou na parte de baixo da montanha, esperando que Moisés voltasse. Sempre olhando para o alto, vendo o que acontecia, se Moisés já estava voltando. E enquanto Moisés estava lá na presença de Deus, né, uma nuvem cobriu Moisés na montanha. E ali houve trovões, ventos, parecia uma tempestade. E o povo que estava lá esperando por ele, vendo tudo acontecer, ficaram com muito medo. É até natural que isso acontecesse. E neste dia, foi exatamente neste dia que Deus entregou para Moisés a sua lei, os 10 mandamentos. E ali estava a regra de vida para a humanidade. Tá? E esta lei passou a ser o código civil e penal. E o povo passou a guiar toda a sua vida por ela. Toda. Assim, todos os anos, então, desde então, os judeus passaram a celebrar este acontecimento. Ou seja, a festa de Pentecostes deixou de ser uma festa agrícola e passou a uma festa para celebrar a lei de Deus. Olha que transformação, olha que mudança bonita. E todos os anos eles faziam peregrinação até Jerusalém para participar desta grandiosa festa. Assim, como nós que amamos muito Nossa Senhora, sempre que possível, todos os anos, nós vamos
até o seu santuário de Aparecida, também para louvar e agradecer a Nossa Senhora por tudo que ela representa na vida do cristão. O povo fazia isso, todos os anos ia a Jerusalém para participar desta festa. E lá, como diz a Sagrada Escritura, estavam lá todos os povos, né? Partos, medos, né? Muita gente gosta de ler medos, né? Mas não é não, a pronúncia correta é medos. Elamitas, o povo da Capadócia, da Frígia, todos iam para Jerusalém para venerar o local onde estava lá a Torá, a lei, os 10 mandamentos. Eles estavam lá. Esse era o objetivo, adorar, glorificar. E numa dessas solenidades estavam também lá os apóstolos, que depois do acontecimento da morte de Cristo, eles estavam o quê? Trancados no segundo andar de uma casa. Segundo andar, no lugar mais alto da casa. E enquanto a cidade estava abarrotada de pessoas vindas de todos os lugares, mas os apóstolos, trancados, com medo. Provavelmente eles estavam pensando, caramba, se eles fizeram o que fizeram com Jesus há poucos dias, por que não irão fazer conosco, né? Então, por isso eles estavam com medo. Meus irmãos, o medo nos faz ficar trancados em nossas casas. O medo não nos faz ir ao encontro do outro. O medo nos faz ficar cada vez mais isolados. E enquanto eles estavam lá, de repente, sem ninguém abrir porta nenhuma, começa uma ventania, um terremoto. Os mesmos sinais que aconteceram no tempo de Moisés se repetem agora. E naquele momento começa a descer sobre os apóstolos línguas de fogo. E ali começava a missão da igreja. A missão de anunciar sem medo. Eles estavam trancados com medo da morte. De repente não mais, pois o Espírito Santo renovou neles a vida. Segundo Santo Agostinho, as línguas de Pentecostes significam a unidade do povo de Deus. Pentecostes é exatamente o reverso da história de Babel. Em Babel houve dispersão, porque eles não se entendiam. Mas aqui em Pentecostes acontece a unidade. O Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho, é também o amor entre nós. É também o amor entre nós. Lembremos que é sempre o amor que une os corações. É sempre o amor. Por isso que a igreja precisa estar unida. Todos nós, discípulos de Cristo, precisamos entender que é importante para nós e para a evangelização vivermos bem unidos. Uma só fé, os mesmos sacramentos, um só governo, que é o do Papa e dos bispos em comunhão com ele. A divisão, meus irmãos, ela é vergonhosa para nós. Católico que vive dividido é uma vergonha para a igreja. Uma vergonha. Por isso, dedique um tempo para a sua oração. Não deem a Deus desculpas esfarrapadas para rezar. Não deem a Deus esse tipo de desculpa. Eu ouvi uma história do padre esses dias, ele falando, né, que convidou uma pessoa para jantar na casa dele, e a pessoa chegou para jantar e ele falou, olha, infelizmente nós estávamos com muita fome e já comemos, tá? Mas como eu botei muita comida no meu prato, tem metade da comida no prato ainda, você pode jantar, eu não vou comer mais mesmo. Olha que absurdo. Tá? Ofereceu o que sobrou para a pessoa. E, meus irmãos, muitas das vezes é isso que acontece. Nós oferecemos a sobra para Jesus. Aí, às vezes, chega, padre, eu não rezei porque não sobrou tempo. Deus não quer esmola, Deus não quer sobra de ninguém. Tá? Não faça isso, meus irmãos, não faça isso. Meus irmãos, o homem sem o Espírito de Deus não é nada. E se tira o hálito divino, o homem perece e morre. Voltemos mais para trás ainda na história bíblica, onde tudo começou. Onde Deus criou a humanidade através do homem Adão e da mulher Eva. Quando Deus modelou o homem, diz a Sagrada Escritura que ele pegou a terra, a molhou com saliva e foi modelando até fazer o homem. E depois soprou sobre ele o seu espírito. O sopro em espírito significa o hálito. Deus soprou sobre aquele ser inanimado e o homem passou a ter vida. O homem passou a ter vida através do sopro divino. Mas, infelizmente, por querer viver no pecado, acabou sendo expulso do paraíso e perdeu a graça de Deus. Embora muitos não gostem de ler a Bíblia, porque acham complicado, acham difícil, porque tem muitas guerras, muitas mortes, porque no Antigo Testamento
Deus, depois do pecado de Adão e Eva, perderam a condição de viver no paraíso. Mas aí veio o Novo Testamento e podemos perceber a mudança. Podemos entender melhor sobre o amor de Deus por nós. E como é bonito o evangelho que ouvimos hoje. Diz a leitura que Jesus entrou na sala onde eles estavam com as portas fechadas e lhes fala: a paz esteja convosco. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Mais uma vez nós temos o sopro. Em Pentecostes acontece a recriação do homem. Adão, que foi o primeiro que recebeu o hálito, o sopro, mas que se perdeu e pecou. E agora Deus, na sua infinita misericórdia, sopra sobre eles mais uma vez e dá ao homem o seu Espírito. E é esse Espírito que faz o homem ter vida. Amados irmãos, é verdade que nós cantamos: envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. O Espírito já foi enviado, e todo aquele que acolhe e abraça a sua palavra recebe esse Espírito. Mas o problema é que até aqueles que receberam o Espírito, às vezes insistem em viver segundo a carne, em viver no pecado. Não é possível queremos vivenciar, queremos ser um Adão velho e esquecer esse Espírito. Não é possível. Meus irmãos, a nossa sociedade precisa de um Pentecoste. As nossas famílias, os nossos jovens precisam do Espírito que dá vida. Até porque fora do Espírito Santo o corpo morre. O pecado de Adão continua tão presente hoje que foi o caso de Adão querer excluir Deus. Deixa que eu sei o que é bom. Eu sei o que é ruim. Hoje vemos que a nossa sociedade é uma sociedade que esquece e que muitas vezes diz: eu sei o que é certo e o que é errado. A gente vê isso todo instante. Portanto, basta a minha inteligência, a minha consciência. Eu não preciso de religião, eu não preciso de igreja, eu não preciso de nada. O homem moderno insiste em viver sem o Espírito, porque é orgulhoso, porque é prepotente, é arrogante. Não tem a humildade de se dobrar e dizer: Senhor, eu não consigo, vem me ajudar. O homem é orgulhoso e acha que o seu conhecimento, os livros que leu, é mais do que suficiente. A sociedade precisa viver sob Pentecostes e entender que viver no Pentecostes não é só de ficar dizendo: vem Espírito, e continuar sendo arrogante, grosseiro, impaciente. Não tem como. O maior pecado da sociedade é a impaciência, é a falta de amor, a falta de caridade com o próximo, pois o que importa é a minha vida. Isso não é cristianismo, isso não é Pentecostes. É preciso todo dia dizer: vem Espírito Santo. Você está cansado? Você está estressado? Vem Espírito Santo. Se te deram uma fechada na estrada, se te falaram alguma coisa que te magoou, respira fundo. Vem Espírito Santo. Alguém te feriu, em vez de responder, vem Espírito Santo. Porque você vai perceber que vai começar a surgir uma vida nova em você. Isso é Pentecoste. E nunca se esqueça desta graça de Deus em sua vida. Provavelmente nós temos muitas pessoas, talvez você que esteja me ouvindo agora, tá vivendo momentos de briga familiar, desentendimento, marido e mulher, pai e filho, filho com pai. Por isso diga: vem Espírito, vem queimar e destruir essas muralhas. Pentecoste nos faz uma pessoa nova. E você às vezes diz: mas eu sou assim mesmo, eu sou impaciente. Não, meus irmãos, você não é assim. Você quer ser assim. Ou você recebe o hálito divino e se recria, ou você vai se perder no pecado, assim como Adão se perdeu. Agora, fácil? Nunca foi fácil. Deus nunca disse pra gente que ia ser fácil. Mas é possível. É possível viver sob o Espírito. Devemos lutar até o último dia da nossa vida, se for necessário, para que possamos viver uma vida abençoada por Deus. Devemos proclamar esta graça. Por isso, desperta, meu irmão. Não ponha limites ao poder de Deus. Nunca diga: eu não consigo. Abre as portas do teu coração. Não diga que tem medo. Se lance. Deixa o Espírito queimar. Deixa para trás aquelas coisas que te feriram. Pare de olhar para o pecado que passou. Pare de guardar rancor. Como nós estamos cada vez mais rancorosos.
Deixa o amor e o perdão invadir a tua alma. Isso é viver Pentecoste. Isso é Pentecoste. Por isso, a cada dia, mesmo que já tenhamos recebido o Espírito, é preciso pedir: Senhor, renova-me. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Que o Espírito de amor e bondade desça sobre nós e nos faça abrir as portas e janelas do nosso coração e nos ajude a sair do individualismo e do egoísmo para chegarmos a um convívio mais íntimo com o Espírito Santo. Aproximemos-nos cada vez mais da Virgem Maria. Ela que soube como ninguém viver as inspirações do Espírito Santo. E assim, recolhida com Maria, como no seu nascer, a Igreja reza também hoje: vem, Espírito Santo, enche os corações dos teus filhos e acende neles o fogo do teu amor. Por isso cantemos: vem, 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 Espírito Santo, renova minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, renova minha vida, quero renascer. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria.